meus amores, estamos aqui para finalizar mais uma aula da semana. É isso aí, turma, sextou. E amanhã é dia de ir para a praça, jogar bola, brincar no escorrega, não é isso? De encontrar um amiguinho ou dois, mas tudo com muito cuidado, tá, turma? Então, vamos iniciar aí a nossa aula de hoje, tá certo? E eu quero convidar toda a turma do segundo ano para dar aquela velha olhadinha na nossa trilha pedagógica do dia. Olhadinha essa, né, que não é no BBB, mas estamos aqui para olhar a trilha que iremos trabalhar hoje. Hoje iremos trabalhar geografia e religião. Então eu quero que vocês abram o livro de vocês lá na página 314, né, referente à geografia, porque hoje iremos falar um pouco sobre as ruas têm função. E aí iremos iniciar a leitura do nosso texto. E para que servem as ruas? Vamos entender agora, né? As ruas são feitas para a circulação de pessoas e de veículos. Por isso, elas são espaços públicos, isto é, pertencem a todos e não a pessoas em particular. Há muitos e muitos anos, quando os seres humanos começaram a construir vilarejos, perceberam que precisavam deixar entre as casas um caminho para as pessoas passarem livremente. Então, inicialmente, as ruas eram pequenas, eram apenas um prolongamento dos caminhos que já haviam sido feitos nos campos e nas florestas. Ou seja, né? As pessoas foram construindo suas casas e assim formando um conjunto de vilarejo. Só que eles começaram a observar que para a passagem de uma pessoa para outra entre suas casas era necessário que houvesse um caminho. E aí eles chamaram esses caminhos de ruas, tá? E aí essas ruas foram sendo construídas aos poucos. E aí elas foram construídas, né, de uma forma bem simples e que é o que iremos ver agora. Com o passar do tempo, esses caminhos dentro dos povoados foram sendo melhorados, por exemplo, com a colocação de pedras e pedregulhos para evitar lamaçais em épocas de chuva ou muita poeira em épocas de seca. Um hábito comum era socar bastante o terreno para deixar o solo bem compacto e quase impermeável às chuvas, ok? Eram as ruas de terra batida, que até hoje existem em algumas localidades pequenas no mundo interior, ou seja, as ruas antigamente elas eram muito estreitas, né? E elas eram também apenas feitas de barros. E aí eles foram percebendo que quando choviam, né, esse barro virava lama. E quando secava, né, esse barro ele criava muita poeira. Então o que foi feito? Começaram a socar então esse barro, para que essa rua ficasse algo mais confortável para as pessoas que ali transitavam. E aí, com o passar do tempo, foram utilizando as pedras e pedregulhos também, ok? E aí, no início da nossa história, nas cidades brasileiras, as ruas eram muito estreitas e quase não davam passagem para carros de bois ou cavalheiros, até porque antigamente, né, não existiam os veículos. Então, o que eles utilizavam eram os carros de bois, as pessoas andavam em cima de cavalos, de animais, né? Então, as ruas eram feitas e adaptadas para isso, né? Para a circulação das pessoas e também para a circulação dos animais e de alguns veículos, né, utilizados com os animais também. A partir do fim do século XIX, quando ocorreu a invasão dos automóveis, tudo mudou. As ruas precisavam ser alargadas, tornando-se grandes avenidas, porque os veículos automóveis passaram a dominar. O hábito de afastar ruas e não mais utilizar pedras como paralelepípedos surgiu da necessidade de criar caminhos confortáveis para automóveis, ônibus e caminhões. Então, na medida que o ser humano foi evoluindo, as ruas também foram evoluindo, né? E aí foram ficando as ruas maiores, mais largas, mais confortáveis, porque a demanda foi aumentando. Então, no lugar dos carros de bois, no lugar dos cavalos, foram surgindo então os ônibus, os carros pequenos, né? Automóveis nos quais passaram a circular dentre essas ruas. E aí algumas dessas ruas foram ficando mais amplas, mais largas, e aí começaram a chamar essas ruas de avenidas, porque essas avenidas, né, também circulavam muitos automóveis, muitas pessoas, ok?
E aí temos aqui na imagem, né? A imagem, né, de uma rua ainda batida com barro, e essa rua existe até hoje, tá, turma? Ela é localizada lá no estado da Bahia e essa foto ela foi tirada em 2014. Abaixo temos aqui também uma outra rua, tá certo? De uma cidade histórica, e ali você pode observar que as ruas elas são bastante estreitas, ok? Porque é uma rua que ainda foi construída no nosso passado. Aqui temos também na nossa página 315, a imagem, tá certo, da Avenida São Paulo em 3 diferentes épocas. Temos aqui a Avenida Paulista, tá certo, em 1891, a Avenida Paulista em 1911 e ela hoje nos dias atuais. Então, compara aí as fotos de 2 momentos da Avenida São Paulo, da Avenida Paulista em São Paulo, veja as transformações que ocorreu com o passar dos anos para entender as necessidades de cada momento da sua sociedade. Então, assim, podemos observar aí, né, a Avenida Paulista, né, é a mesma avenida, só que ela sofreu várias modificações. Ela foi sofrendo modificações na medida que a sua sociedade foi evoluindo e tendo a necessidade de se ter, né, construções mais modernas, tá bom? E aí, na nossa página 315, iremos então realizar a nossa atividade. No primeiro quesito, sublinhe a alternativa correta e complete as frases. Letra A. As ruas de uma cidade pertencem a todos os cidadãos, por isso são espaços o quê? Elas são espaços públicos ou privados. Aqui embaixo, né, tem 2 opções de resposta. Você vai escolher uma, mas responder de acordo com tudo aquilo que foi lido, com tudo aquilo que foi explicado, ok? Letra B. As ruas devem ser conservadas pelo governo. Que governo tem que conservar as ruas? Governo municipal, estadual ou federal? Isso aí vai depender muito, né? Porque temos aqui, por exemplo, as ruas do nosso bairro, elas devem ser conservadas, né, pelo nosso município. As ruas que estão do nosso estado, né, elas devem ser estadual. E as ruas, as avenidas, né, aquelas BRs que dão, né, espaço de um lugar para o outro, de um estado para o outro. Então, aí elas devem ser conservadas pelo nosso governo federal. Então, aqui eu vou deixar, né, que vocês escolham, então, a opção referente ao nosso município, ao município que você mora. Em relação ao seu município, quem é que deve conservar essas ruas? Qual é o governo que deve conservar essas ruas, tá bom? Letra C. As ruas e avenidas atuais são mais largas ou mais estreitas do que as ruas e avenidas do passado. Então, aí você vai ler direitinho tudo que a gente fez e responder. Na nossa página 316, letra D. No passado, as ruas costumavam ser mais largas ou mais estreitas. E depois ele diz, porque ainda não haviam o quê? Automóveis ou carro de bois. Então, aí você vai sinalizar sua resposta e colocar. Depois, ele pede aqui para você fazer 2 desenhos, tá certo? No primeiro quadrado, você vai fazer um desenho de uma rua do passado e nessa rua você vai colocar um veículo do passado e uma pessoa também referente ao passado. No quadrado a seguir, você vai colocar também, você vai desenhar uma rua atual com um veículo atual e uma pessoa, tá certo, também da nossa atualidade, ok? Lembrando e observando, né, na página 316, temos aqui um outro conteúdo que será dado na nossa próxima aula, tá, turma? Então, realiza aí essas atividades de geografia de hoje com muito cuidado e atenção, porque agora nós iremos para a nossa atividade referente à nossa disciplina de religião. Então, abra um livro de vocês, lá na página, certo, 88, que diz assim, você conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? O Estatuto é um conjunto de normas e orientações da lei brasileira que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, abordando os seus direitos humanos e garantindo-os. Nele encontraremos determinações e orientações para essa garantia, como por exemplo. Então, vamos lá. O ECA, tá, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Ele é um estatuto onde tem um conjunto de normas que foram criadas, certo, através de leis brasileiras. Essas normas, elas devem ser seguidas e garantidas, porque isso é um direito que toda criança e todo adolescente tem, tá certo? E aí, quais são essas normas? Quais são esses direitos que cada criança e cada adolescente tem? Vamos aqui olhar alguns, tá? Toda criança, ela tem direito à vida, direito ao lazer, direito à liberdade, direito à dignidade.
E aí na nossa página 89 temos mais alguns direitos que dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente estão destacados, tá? Direito à profissionalização, direito à educação, direito à alimentação, direito à cultura, direito ao respeito, direito ao convívio familiar e comunitário. Então esses são alguns dos muitos direitos que vocês, crianças e adolescentes, têm e que estão garantidos num conjunto de leis que foram criadas no nosso Brasil, que é o nosso ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E quem é que tem a responsabilidade de garantir esse direito a cada um de vocês? Bem, além de toda a sociedade, os nossos governantes, eles têm direito, eles têm obrigações, aliás, de garantir esses direitos a cada um de vocês, tá certo? E aí fornecendo, então, uma educação pública, fornecendo uma saúde pública, fornecendo habitação, tudo isso, tá certo? É um direito que cabe a vocês e que temos nós, como sociedade e governo, a obrigação e a responsabilidade de tratar de cada um desses direitos, ok, turminha? E aí, teremos aqui, tá certo, um desafio na nossa página 90, né, que é um texto que fala sobre a diferença é o que nos une. E aí vocês irão ler esse texto e partindo desse texto eu quero desafiar vocês a fazer um trabalho, tá certo? E qual será esse trabalho? Esse trabalho é o seguinte, eu quero que vocês façam uma filmagem relatando as diferenças de algum ser vivo, tá certo? Como é que isso vai acontecer? Você vai pegar aí o seu celular ou o celular de papai e de mamãe e vai fazer uma filmagem rápida, não precisa ser nada muito longo, tá certo? Uma filmagem de 10 minutos no máximo, ok? E aí você vai escolher um ser vivo. Esse ser vivo pode ser animal, pode ser um ser humano ou pode ser uma planta. Só que acontece? Você vai relatar como você vai ser o repórter ou a repórter que vai relatar aí a diferença de um para com o outro. Então é preciso que haja 2 seres humanos, se você escolher o ser humano. Se você escolher o animal, precisa que tenha 2 animais, só que um diferente do outro. Tipo, um cachorro e um gato, uma galinha ou um pinto, tá certo? E como ser humano, você pode escolher um homem e uma mulher, certo? Um adulto e uma criança, tá certo? Planta, você pode escolher uma rosa e uma margarida, tá bom? E aí você vai se apresentar na filmagem, tá certo? Como repórter do Novo Saber, aluno do 2º ano, e você vai dizer seu nome tudo direitinho, tá bom? Vou dar um exemplo, tia Kátia vai dizer aqui mais ou menos como vai ser. Então eu vou pegar aí a câmera, vou pedir para alguém filmar, eu vou colocar algo na minha mão para fingir que é um microfone, tá certo? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar bom dia ou boa tarde, meu nome é Kátia Angélica da Paixão, eu sou a repórter da Escola Novo Saber, né, da turma do 2º ano, manhã ou tarde, ok? E hoje eu quero deixar, a minha reportagem irá falar sobre a diferença de tal ser vivo. Vamos dizer, eu escolhi aqui o ser vivo animal, então eu vou dizer qual é o animal que eu vou trazer a diferença. Então hoje eu vou mostrar para vocês a diferença de 2 seres vivos. Eu vou mostrar a diferença para vocês do meu animal gato e do meu animal cachorro. E aí eu vou falar a diferença de um para com o outro, tá bom? Por exemplo, o gato é um felino, né? Um felino que gosta de fazer isso, de fazer aquilo. O cachorro é um animal mamífero que gosta disso e daquilo outro, sabendo também que o felino é um mamífero, mas ambos são bem diferentes, pois o cachorro gosta de brincar disso, comer aquilo. Então você vai detalhar a diferença aí do ser vivo que você vai escolher, ok? Ao finalizar esta filmagem, você vai mandar para o meu zap, para o meu privado, ok? Então, preste atenção. Essa atividade ela estará valendo nota, tá certo? Para a disciplina de Ciências, Ética e Religião, ok, turminha? E arte também, então estaremos aí, ó, trabalhando 4 disciplinas dentro de uma única reportagem, porque você terá que fazer aí uma reportagem que estará valendo uma nota de arte. Você irá falar sobre as diferenças, que é o assunto referente ao nosso conteúdo de religião, mas também aborda a ética, tá certo? Porque como devemos viver e conviver com as diferenças, ok? E também teremos falando aí sobre os animais, sobre algum ser vivo, ok? Então aí estaremos também abordando um conteúdo referente às ciências. Então preste atenção, porque este trabalho vai valer nota para 4 disciplinas, ok, turma? Então aí realiza tudo com muito cuidado,
com muito cuidado, com muita atenção. Tia ama muito vocês e beijo no coração. Um ótimo fim de semana. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, tá bom? Cheiro, tia ama vocês.